Opa, hoje é quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2017. Claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, App Store em real, Bitcoin, vazamentos de dados e tudo mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Chegou a minha no conto. Vou testar no conto, depois eu falo pra vocês como é que foi. Curioso que eu tava pensando sobre isso, tava no mercado, né? A Apple tava tomando banho. Aliás, mandar um abraço pro Barbosa, que dá aquela moral na Apple, minha cadela, deixando sempre limpinha, cheirosa. Ele falou que a Apple precisaria participar mais do Coca-Tech, mas ela sabe que eu tô gravando, já tá acostumada, né? Já sabe que eu tô gravando, fica quietinha aqui, esperando a vez dela. Sabe que depois de gravar tem passeio. Mas eu tava lá no mercado fazendo compras e eu reparei na maquininha a mensagem. E a mensagem não era mais insira o seu cartão. A mensagem era aproxime ou insira o seu cartão. Eu tava no mercado que já aceita Android Pay. Inclusive agora a gente tem, vou contar já, App Store em reais, mas queria fazer o registro, dar no conta, fazer o registro dessa mensagem de pagamento que eu me toquei. E outra coisa que eu não comentei com vocês, no final de semana, na sexta-feira, virada de sexta para sábado, era sábado, portanto, 2 horas da manhã, o Apple Watch manda uma mensagem assim: Coca, tá tudo bem com você? O que aconteceu? Seu coração disparou, ele tá acima de 100 e você tá 10 minutos aí sem fazer nada, sem se mexer. O que aconteceu? Falei, cala a boca, relógio, que meu Time Machine morreu. O meu HD, não consegui, o Time Machine tava vivo, eu conseguia acessar a internet, ele cuida do roteamento, então tava de boa. Só que quando eu acessava o disco, né, dava ruim. Mas já resolvi, depois eu conto pra vocês. Foi um momento de tensão. Tava até pensando, opa, chegou a hora de migrar pra um Envelope. Apple Watch ligado ali nos acontecimentos. Ah, sim, e lá no coca.tech/patrão já tá atualizado para quem quiser pagar a Coca por Coca via no conta. Notícias. Coca-Tech. E teremos em 2018 App Store em real. A Apple confirmou a partir de 2018. Ela não foi específica quanto à data, ela falou início de 2018. A gente vai ter cobrança em reais. Então você que assina alguma coisa, tem alguma assinatura, vai ter a conversão, não vai ter o cancelamento da assinatura, vai ser convertido para real. Avisou também os desenvolvedores que teria essa nova moeda e que os relatórios teriam, né, especificariam os ganhos em reais, mas que o pagamento seria feito em dólar, como é com as outras moedas, tudo direitinho. Só que aí vem a pergunta, né? Quanto vai ser essa cotação do dólar? Pois é, e o curioso é que enquanto eu tava pensando sobre isso, eu tava no mercado, né? Tava pagando e a maquininha do caixa tava dizendo aproxime ou insira o seu cartão. Já tava pronto ali pro Android Pay e talvez até, né? Quem sabe é a virada necessária pro Apple Pay, né? Não teria como a gente ter um Apple Pay aqui no Brasil em dólar. E qual é o grande problema da cobrança em dólar versus a cobrança em real? O grande problema é o imposto, a burocracia. Você passa a fazer o faturamento no Brasil, então passa a ter uma equipe responsável pelo faturamento. Você tem custos envolvidos. Então, quanto é que seria essa cotação? Hoje, o imposto de software gira mais ou menos em torno de 35%. Significa que R$3 num software, e aí tem nuances, porque você tem 3 tipos de software hoje em dia. Você tem o software sob encomenda, e software sob encomenda, não sendo um software de prateleira, não é um produto, ele é um serviço. Um software sob encomenda, ele não tem licença de uso, porque alguém encomendou aquele software, alguém contratou o desenvolvedor para fazer aquele software, alguém passou as especificações para o desenvolvedor fazer aquele software. Isso significa que o direito de uso, o direito autoral é de quem bolou o software, não é do desenvolvedor. Então é prestação de serviço. Você tem outro tipo de software, que é o software de prateleira, o software pronto para atender às massas. Não tem aí uma personalização para o usuário, é um software massivo. É como se fosse laranja, é como se fosse um produto. Não tem essa personalização. O direito autoral acaba sendo do desenvolvedor, ele ou de quem bolou, mas não é de quem está usando o software, porque ele não foi responsável pela criação. Então esse software você paga ICMS, você não paga ISS, que é Imposto sobre Serviço. Você paga Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E o S do ICMS é de serviço, mas guarda, fica quieto aí. E o terceiro tipo de software é o software de nuvem. Ele, na nuvem, é para atender às massas,
graças, não tem personalização, né? É direito de uso, mas por outro lado é um serviço que está sendo prestado, né? Tipo Spotify, digamos. Então aí entra ISS. Tem algumas complicações aí no software. Um game que você compra, se for para PC, ele é considerado software, ele paga imposto de software. Mas embora saiu uma decisão em contrário, mas ainda não virou regra. Agora, quando você compra o mesmo jogo, só que para console, ele não paga imposto de software, ele paga imposto como se fosse entretenimento, como se fosse um filme, como se fosse uma música. Olha como é que é estranho. Mas via de regra vai estar gerando ali 35%, 40%. Isso significa, para facilitar as contas, vamos pegar R$3. Você pagou R$3 num software, aí um terço disso, mais ou menos, vai ser imposto, então ficaria R$2 como valor limpo. A Apple tem os 30% que ela come e os 70% que ela entrega para o desenvolvedor, embora isso seja um mito, vou falar disso já, mas só para concluir as contas. Então a gente teria $1 americano convertido para real, mais o imposto, que a Apple não vai perder esse imposto, e aí o imposto girando em 30% a 40%, né, são R$2 limpo, vai fazer com que suba 50% o preço, bater os R$3. Então uma boa estimativa seria colocar 50% em cima do valor. O dólar hoje está R$3,20, R$3,30, isso vai dar exatamente R$5. Então a minha aposta inicial seria de R$5. Como é que funciona a estrutura de preços, o modelo de preços da App Store? Você tem o que a Apple chama de camadas. É o Tier 1, que equivale a $1, Tier 2, que equivalem a $2, e assim vai. Tier 99, $99, e ela faz uma conversão dessas faixas para outras moedas. Eu tô acessando agora a tabela, tô com ela aqui na minha frente, e, por exemplo, o Tier 1 lá na Europa é 1,09 euro. No Reino Unido era, antes da confusão ali do Brexit, era 0,79. Aí desvalorizou a moeda britânica, passou para 0,99, hoje está pareado com $1. Você até tem em algumas moedas o final 98 centavos, 29 centavos, 69 centavos, mas no Brasil a gente sabe que é tudo final 99. Então seria o meu chute de preço. 4,99, né? 5, 10, 15, 20 e assim sucessivamente justificaria o imposto. Só que aí a gente sabe que a Apple tem a sua estrutura de preços maluca. E o Apple Music, ela mandou uma mensagem para quem é assinante do Apple Music falando, a sua assinatura do Apple Music, que custa $5, esse é a $4,99 na verdade, que é o padrão, o individual do Apple Music, vai sair por R$16,90. Não é final 99, é R$16,90. E aí você já liga um alerta, porque R$16,90 é exatamente o preço do Spotify. Então, nesse caso, talvez não tenha sido exatamente uma conversão. Não, vamos bater o preço, vamos colar junto o preço. Então, a gente hoje teria $5 equivalendo a R$16,90. Isso vai dar 3 e pouquinho, $1 de 3 e alguma coisa, que ela manteve, porque hoje você tem 3 assinaturas no Apple Music. Você tem a universitária, que custa $2,50, vai passar para R$8,50. Quando você faz ali a conversão, vai dar R$3,40, mais ou menos. E tem o plano familiar, que custa $8 e vai sair por R$24,90. Aí você faz as contas, dá $1 de 3,11. Então fica até bom, né? Hoje você tá pagando aí 3,20, 3,30 no dólar, mas é o dólar do cartão, então tem aí mais uns, depende do dólar do seu cartão, às vezes é um dólar caro, um dólar barato, deve estar pagando aí uns 3,50 no dólar, tem ainda o IOF, então parece que é jogo. Só tem um pequeno problema aí, o preço do Apple Music aqui no Brasil, em dólar, já é ajustado, é metade do preço praticamente do preço americano. Aqui o 2,50 da universitário, lá nos Estados Unidos sai por 5, o individual lá que custa 10, aqui sai por 5 também, o familiar que lá sai por 15, aqui sai por 8. A Apple já se ambientou aqui no Brasil, né? Quanto é que tá o Spotify? Não, vamos ter que concorrer com o Spotify. Até tá mais barato o plano família. O família do Spotify tá saindo R$26,90, o família do Apple Music tá saindo por R$24,90. Isso é uma boa. Então, um preço, entre aspas, justo. Ninguém quer pagar imposto, a gente quer pagar mais barato, mas regra é regra. E pelo imposto, a cotação da Apple seria de $5, mas olhando o Apple Music, a coisa pode ser um pouco mais convidativa. A gente pode imaginar, não vai ter 99 centavos, né? Ela não deu essa dica aí de 99 centavos. Parece que vai ficar ali na faixa do 90 centavos como final, ou 50 centavos. Então a gente pode imaginar, dá pra sonhar, né? Um aplicativo de $1 por R$2,90. É que você tem também as camadas especiais para criar valores redondos na moeda. Você, por exemplo, antes o valor mínimo na Google Play era de R$2,50. Agora é de 99 centavos. Então a Apple poderia criar essa camada intermediária de R$2,50. Na Europa, por exemplo, você tem os 50 centavos de euro, você tem R$1
€1, porque o padrão é 1,10. Fica meio quebrado, fica esquisito. Aí você tem o 2,29, aí você tem uma outra que é 1,99, 2,99, 3,99. Ela dá uma acertada de acordo com a moeda. Então a gente pode esperar, 2,50, 2,90, será? Talvez o preço de um aplicativo seja 3,50 ou 3,90. Parece que vai girar ali ao redor de 3,90 no máximo. Agora, sobre os 70%, por que eu digo que é mito? O único lugar do mundo onde a Apple paga 70% para o desenvolvedor e fica com 30% é nos Estados Unidos, porque a conta não é 70% para o desenvolvedor e 30% para a Apple. A conta é 30% para a Apple, paga os impostos e aí o que sobrar fica para o desenvolvedor. Então, por exemplo, estou aqui consultando aquela tabela de camadas de preço que eu falei para vocês. Na Itália, um aplicativo de €1 vai para o desenvolvedor, a comissão é de 0,57. Não é 70%, 57%. México também chega bem perto dos 70%. Na Tailândia também chega perto de 70%. Mas a média mundial aqui no olhômetro, 55%, 60%. E aí o 3,90 casa. O que eu quero dizer com isso? O desenvolvedor está esperando ganhar 70% de $1. 70% em cima de 3,20, 3,30. Mas ele já está acostumado a receber 55%. Então 55% de $1, a Apple mede os outros 30% dela e ainda paga um imposto com esse 3,90. Se você fizer a divisão em cima dos 3,90 e olhando que o desenvolvedor, no final das contas, fica com 55% de $, 3,90 seria um bom chute. 2,50, 2,90 entrariam como faixas especiais. Agora é sonhar com Apple Pay. Falando de grana, vocês viram o Bitcoin? Bitcoin tá a 1.000. Tava no início da semana todo serelepe a $11 mil. Agora tá sendo negociado a praticamente $17 mil. Depois a gente podia falar um pouquinho de Bitcoin, de investimento. Tem algo aí. Obviamente agora não é um bom momento para comprar. Provável que nessa sexta e no início da semana que vem suba ainda mais. Isso porque semana que vem começa a negociação na Bolsa de Chicago. Então é pura especulação nesse momento. Vale mais a pena ficar de fora. Vale a pena, se você tem Bitcoin, fica ali de olho. Quando começar a cair, você vende. Mas agora não é uma hora para entrar. Até pode ser que suba ainda mais, mas agora é muito arriscado. Não compensa entrar nesse momento. É pura especulação por causa da entrada na bolsa. Então a galera vai querer realizar esses lucros. Uma hora vai começar a vender. Vai sofrer uma correção nos próximos tempos, mas a previsão futura ainda é extremamente otimista. Por causa de tamanho oscilação, por causa dessa volatilidade. A Steam, que aceitava Bitcoin, deixou de aceitar e faz todo sentido. Peraí, você comprou um negócio hoje aqui, me pagou em Bitcoin e amanhã pode estar valendo metade do que valia hoje. Pô, Coca, mas você falou que Bitcoin não é investimento. Bitcoin é para você transacionar a moeda, fazer exatamente a conversão, facilitar o pagamento. Sim, verdade. Você vai fazer mandar dinheiro para a Europa ou receber dinheiro dos Estados Unidos, a conversão, o processo, a estrutura, 2, 3 dias, uma semana para você, dependendo do país, para você receber essa grana. Com Bitcoin, embora você tenha o limite de 3 transações por segundo, a coisa acontece quase que instantâneo. Só que o custo que você tinha para fazer essas transações, que eram de, 20 centavos de dólar, agora tá 15, 20 dólares. E aí, bate muito em cima de um jogo. É muita grana em cima de um jogo. Isso porque a estrutura do Bitcoin, eu tava dizendo ontem, falando que o Bitcoin não tem uma função social, Minerar não tem uma função social. O que a galera, o Satoshi Nakamoto conseguiu fazer foi bolar uma estrutura descentralizada que mantém, você não tem uma entidade reguladora, mas os próprios peers, os próprios pontos fazem essa regulação. Quando você minera, você não tá só minerando. Quando você minera, você também tá validando as transações. Você tá mantendo a integridade da rede. Isso também é uma outra sacada. Você até consegue hackear o blockchain. Só que você consegue alterar um registro, de uma semana atrás. Só que para você fazer isso, como dentro de um bloco, você tem o hash da transação anterior, você precisaria recalcular todos os hashes. E aí você não tem hoje um computador capaz de fazer isso. Então você tem trocentas máquinas minerando, validando essas transações, que tem um baita poder de fogo. Essa é o valor social do Bitcoin, a infraestrutura, e alguém não conseguiria hackear exatamente por isso, porque teria que recalcular tudo antes da próxima transação. Se você conseguir congelar todas as transações de Bitcoin, você pode voltar lá num ponto, altera uma transação, recalcula tudo e agora tá liberado. Aí você consegue hackear o Bitcoin. Mas o fato é que Bitcoin hoje tá na moda. A NiceHash, que fazia mineração, foi invadida, perdeu uma carteira de Bitcoins, coisa ali de $70 milhões. Isso é um outro problema.
Quem faz mineração não tem uma boa estrutura de segurança, então vale muito a pena conseguir um Bitcoin, transfere para sua carteira. Eu vou fazer um cast de Bitcoin, falar sobre essas coisas, como salvar um Bitcoin de maneira segura. E falando de ataques, um teclado AI Type, inteligência artificial no teclado, teve seus dados vazados. 31 milhões de usuários tiveram seus dados vazados. O banco de dados com quase 400 milhões de registros foram vazados. A empresa disse que não foi vazado nenhum dado sensível, a geolocalização não é precisa, mas, tem contatos de telefone dos seus contatos, foram vazados. Tem um alerta, quando você instala um teclado de terceiro, vai SO, tem certeza, o teclado vai ter acesso a tudo. É isso mesmo que você quer? Dados expostos é um problema porque não tem como você corrigir, Descobriram uma outra falha no HomeKit que dava acesso remoto às portas, abria a porta da sua casa. A Apple já corrigiu essa falha, tá no 11.2. Mas a solução é simples. Travaram o acesso remoto aos usuários compartilhados. Depois a gente vê como é que resolve isso. É um desconforto, é chato, mas resolve o problema. Para você, um problema ele tem que ser corrigido rapidamente. A coisa funciona assim no software. Você tá na rua, você é atropelado, é grave, mas se você vai sofrer muito, vai ter dor, mas se você conseguir se recuperar, entre aspas, instantaneamente, qual é o impacto? Bem entre aspas, porque a gente tá falando de mundo digital, mas na analogia aqui, você tem um desconforto momentâneo. Quando o problema é resolvido rapidamente, não é, bem entre aspas, exatamente um problema. Agora, quando você tem seus dados vazados, o que você faz? Como é que você resolve isso? Não tem nem solução, não tem como resolver. Aqui no Brasil, Netshoes também teve dado vazado, parece. Na terça-feira, pintaram 18 mil dados de clientes, nome, RG, e-mail, CPF, endereço. A Netshoes falou, não, a gente não identificou nenhuma invasão aqui. Aí agora, quinta-feira, mais dados vazados, 500 mil de dados vazados, e parece que o dado tá íntegro. Tem até histórico de compra. E para finalizar, registrar que sim, a gente vai ter House of Cards, provavelmente só em 2019, na última temporada, mas sem Kevin Spacey. Final do ano, pinta Black Mirror, dia 29 de dezembro, 4ª temporada. Game of Thrones, confirmado só 2019, não vai ter Game of Thrones 2018. E por último, registrar que a gente vai ter um novo serial, um novo podcast de storytelling, mas dessa vez da Marvel, Wolverine, The Long Night. Chega no segundo trimestre de 2018. Curti, vai ser uma parceria entre a Marvel e a Stitcher. Primeiro sai na Stitcher, depois sai como podcast nas outras plataformas. Storytelling, de podcast é muito radionovela. E a radionovela hoje é dado como morta, tecnologia morta. Mas a galera tá reacendendo isso no podcast. 2018, como todo ano, vai ser o ano do podcast. E assim, hackeando a automação, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Amanhã eu encerro as inscrições do Hackeando a Automação. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.